Bom, se você está pensando em ter uma vida nômade, é bom você saber os pós, os contras, colocar tudo na ponta do lápis e ter um plano e começar a colocar o plano em ação. E tá fazendo 6 meses que eu passei a ter esse estilo de vida de estilo nômade. Não sabia o que era, muitas pessoas não sabem também, vêm me perguntar o que é isso. Eu conheci ano passado, no começo do ano passado, quando eu ainda morava no México, conheci algumas pessoas, principalmente americanas, que tinham esse estilo de vida e eu me intriguei e passei a pesquisar na internet o que era um nômade digital. Bom, vamos lá, um nômade é aquela pessoa como um cigano, que não tem um lugar fixo, né? Fica indo de um lugar para o outro. E digital, por quê? Porque ela tem um trabalho remoto, trabalha em casa, né, tendo seu material de trabalho, seu laptop, e se conecta, tendo internet, se conecta e trabalha em casa. Não precisa ir até um escritório, não precisa ter um lugar fixo. Foi aí que essas pessoas começaram a ver que elas poderiam estar em qualquer lugar, né? Não mais em um lugar fixo, e trabalhando. Então começaram a ter essa migração, né, de ir conhecendo vários países, estando em pouco tempo nos países e trabalhando sempre. Aí isso começou a me chamar muita atenção, porque eu desde criança eu sempre quis, não sei, ou trabalhar no circo, ou não sei, eu queria conhecer o mundo. Só que o tempo passou e aí eu fui percebendo que era difícil, né? Uma pelo trabalho, né? Tinha o seu trabalho. Como vai fazer ir nas férias, conhecer o mundo nas férias? É meio difícil, porque aí também tem a questão do dinheiro. Então eu vi nessa vida nômade uma oportunidade de estar realizando um sonho. Aí as pessoas pensam, ah, você então tem muito dinheiro, ou ah, você tem a vida muito bagunçada. Não, gente, nenhum nem outro. Não é questão de ter muito dinheiro. E a segunda também não é questão que a sua vida é muito bagunçada. Não, pelo contrário. Eu vou colocar aqui algumas vantagens e desvantagens e eu vou citar isso. Porque você vai ter que ter uma administração muito boa, porque a sua vida é sempre com muita ação, é sempre, né, com muita dinâmica, uma vida muito dinâmica, nada de marasmo, nada de uma vida parada. Então, eu já vou falar daqui a pouquinho aí vantagens e desvantagens, e você tem que estar atento a tudo isso para ver se vai valer a pena para você. Mas antes, eu quero compartilhar um pouquinho também das minhas experiências, né? Há 6 meses eu entrei nessa vida, lá mesmo no México. Para quem não sabe, eu morei bastante tempo fixo no México. Decidi partir para a vida nômade, então entreguei o apartamento e troquei de cidade. Eu morava na capital, eu fui lá para Cancún, fiquei lá 2 meses e meio mais ou menos, e depois decidi vir para o Rio de Janeiro e já estou saindo do Rio de Janeiro e indo agora para outra cidade. Eu gosto muito, tem muitas mais coisas positivas, na minha opinião, muito mais coisas positivas do que negativas, mas claro que tem perrengue, claro que tem coisas que às vezes tu pensa, será que eu vou continuar? Por exemplo, quando tu gosta demais de um lugar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Chegou a passar na minha cabeça eu ficar fixo no Rio. Não, peraí, eu acabei de começar a vida nômade, não vou já ficar fixo. Porque eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro. Então acontece isso. Acontece de quando tu começa, né, a criar vínculos e tal, tu levanta voo de novo. Isso acontece. Ou o que aconteceu comigo lá em Playa del Carmen, no México, que eu não gostei nada do lugar, nada, e eu dizer, não, um mês eu já vou embora, mas a ideia é eu ficar de 2 a 3 meses nos lugares. Então acontece isso também. Gente, para ter uma vida nômade, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça é que vocês precisam querer, precisam ter um plano e precisam de um trabalho que você possa trabalhar em casa. Então, se você não tem um trabalho, procure um trabalho na área de TI, por exemplo, que são os mais comuns hoje em dia a darem remoto 100%. Procure, se você não tem um trabalho assim, procure um trabalho nessa área, não sei, vai estudar alguma coisa, vai fazer um cursinho, vai procurando, né? Até uma hora você conseguir. Não necessariamente precisa ser um trabalho no Brasil. Muitas empresas fora, desde que começou a pandemia, começaram a justamente procurar nômades digital que estejam aí pelo mundo inteiro para trabalhar nas suas empresas. Então procura, faça uma boa pesquisa que você acha. Outra coisa bacana é que eu descobri há pouco tempo que hoje em dia tem alguns países que inclusive têm um visto de nômade digital.
Muitos países entraram nisso, inclusive o Brasil, para os estrangeiros, países da Europa que hoje já tem um visto de nômade digital, que te dá direito a ficar até um ano lá, gerando economia lá, desde que você comprove, claro, que você é um nômade digital e que você ganhe uma quantia X. Isso varia de país para país. Mas os países que já entraram, que já têm um nômade digital, são Itália, Suíça, França, Espanha e Portugal foi o último que entrou aí. Portugal também entrou e tem uma lista aí de vários outros países que aderiram a este tipo de visto de nômade digital. Em alguns países, como é o caso da Itália, você sendo um nômade digital, tendo esse visto, você pode entrar lá num programa para ter uma casa lá, em umas cidades bem pequenininhas que as pessoas são muito velhas já. Você consegue entrar num programa para comprar uma casa por um euro, juro pra você. Pode pesquisar na internet pra você ver como é verdade. 1 euro. Você compra uma casa, aí você tem que morar naquela cidadezinha, que é uma cidade bem pequenininha do interior, por um ano, e depois você pode sair e a casa é sua. Então, assim, várias vantagens aí pra você que tá de olho na Europa, por exemplo, tem essa questão da casa. Imagina, depois você fica com uma casa lá na Europa que custou 1 euro. Essa informação está na internet, você pode encontrar. Também facilita a questão dos vistos, que muitas vezes, lá na Europa pra gente é fácil, pra gente que é brasileiro, a gente tem direito a 6 meses e tal, mas tem países que é um pouquinho mais difícil. E com esse visto, facilita a nossa vida, né? O visto de nômade digital eu acho que é bem mais simples, bem mais fácil. Você pode ficar até um ano e pode renovar por mais um ano, ou seja, você pode ficar no total 2 anos morando no país, trabalhando, né? Trabalhando no seu trabalho, que já é seu trabalho, você não vai trabalhar lá, uma empresa local, e facilitando a vida da gente aí. Eu achei incrível que os países europeus aderiram a isso e vários outros países, inclusive na América Latina, também aderiram. E agora sim, vamos lá. Pontos positivos, né? Vantagens e desvantagens de ser um nômade digital. Eu vou começar com as vantagens. Bom, você vai conhecer muitas culturas e automaticamente você vai aprender muita coisa. Você vai aprender muito. Porque a gente aprende, a nossa cabeça expande cada vez que você aprende um idioma novo, ou mesmo dentro do Brasil, você vai aprender costumes novos, você vai aprender mais da cultura do Brasil, mais da cultura daqueles países, porque você vai ser um viajante, você não vai ser um turista, é diferente. Você vai conviver normalmente com as pessoas mais locais, vai aprender com elas, né? Você não vai ficar em hotel normalmente, você vai ser como um morador mesmo, você vai morar no Airbnb. Enfim, é diferente, é totalmente diferente. O mochileiro, por exemplo, eu já vejo mais como um turista. E já um nômade digital é um viajante, que não é um turista, não vai ter aquela experiência de turista. É uma experiência diferente, é saber realmente como as pessoas vivem lá. E isso vai fazer você crescer muito, muito, muito como ser humano. Com certeza a liberdade que você vai ter, eu diria aqui que liberdade e independência, porque você vai se tornar uma pessoa cada vez mais independente e conhecer a liberdade de estar aí no mundo inteiro, uma experiência que talvez alguns anos atrás poderia ser só numa rede social, você ler um livro de alguém que fez isso, e hoje não. Hoje é real para uma pessoa como eu, como você, ter essa possibilidade de estar conhecendo o mundo, saber como as pessoas vivem lá, não escutar da boca dos outros, você mesmo saber como vive naquele lugar, e eu acho que isso é muito, muito enriquecedor. Também você não chega a ter marasmo na sua vida, você não vai ter um tédio na sua vida. Quando começar o tédio, se você é uma pessoa que se entedia rápido, já pode, ó, ir para outro lugar. Eu dei um prazo para mim aí entre 2 e 3 meses nos lugares, principalmente nos lugares que eu tenho muita vontade de conhecer. Aqui no Brasil, eu vou diminuir esse prazo porque eu tô dentro do meu país. Eu vou diminuir para 1 a 2 meses por lugar. E aí, assim, gente, se por um acaso eu me entediei antes desse prazo, levanto o vou para outro lugar. Agora as desvantagens também, porque claro que tem desvantagens. Solidão é uma delas. Por mais que eu juro pra você que a gente vai indo nos lugares, vai conversando, vai fazendo muito networking, que é uma vantagem também, muito networking, muita conversa, vai conhecendo gente, vai sim fazendo amizades, mas eu diria que não são laços muito profundos, porque justamente por causa do tempo. Você vai ficar pouco tempo, então não vai dar tempo de criar aquela super amizade e já vai se mudar, né? Quando talvez a amizade está ficando forte, você já se muda. Claro que hoje em dia redes sociais, você pode manter contato com as pessoas e tal, mas normalmente você vai estar sozinho.
normalmente. Por mais que você conheça pessoas, a solidão é uma das coisas aí que talvez possa pegar você, se você é uma pessoa que não consegue ficar sozinha, a não ser que você seja um nômade digital em dupla, né? Você vai com um amigo, ou você vai com, tem um relacionamento que vocês fazem juntos, isso acontece, um casal. Aí é diferente. E justamente a outra desvantagem é criar relações. Você conhece muitas pessoas, mas não aprofunda muito esses laços porque não dá tempo. Então fica difícil para você ter uma amizade um pouco mais intensa, né? Um pouco mais uma amizade mesmo, assim. Um relacionamento, pior ainda. Você que é solteiro, já coloque na sua cabeça que enquanto você for nômade digital, você vai continuar solteiro, a não ser que aconteça alguma coisa aí no meio do caminho. Por quê? Como que faz, né? Acompanhar esse ritmo aí que você tá no mundo inteiro. É meio difícil, a não ser que sejam duas pessoas aí que estejam juntas. Quem sabe, dois nômades se encontram e enfim, começam um relacionamento? Pode ser. E como eu falei lá no início, ter que se administrar. Gente, não adianta. Se você é uma pessoa que você não administra bem os teus horários, não administra bem o teu dinheiro, o teu financeiro, vai ter que começar a fazer planilhas e mais planilhas. Porque imagina, eu, por exemplo, a cada 3 meses, vamos colocar assim, eu tô indo para um lugar diferente. Então, eu tenho um tempo para me preparar antes já, com planilhas de meus gastos, de onde que eu vou, de criar um trajeto, um roteiro, o que vale mais a pena eu ir para lá, eu ir para cá, eu vou pro sul, eu vou pro norte, eu saio do país, eu continuo no país. Tem que colocar 1001 coisas, ter muitos planos o tempo inteiro. Se você não é uma pessoa que curte muito, tá fazendo planilha, tá fazendo planos, não vai dar muito certo. Você precisa. E você vai estar sozinho. Então você tem que fazer esses planos. Tudo é planejado. Ter várias opções. Ok, vou ficar em Airbnb, mas vou dar uma olhadinha se não tem uma outra página, se não tem um outro meio, uma pousada talvez, né? Lembrar que você sempre vai precisar de internet. Sempre tem que estar comprovando nos lugares se a internet é boa antes de alugar qualquer coisa. Sempre confirmar que a internet é boa para você não ter problemas, porque provavelmente você vai ter problemas. Porque os locais digam, aqui tem internet boa, aí você vai trabalhar, vai ver que não é tão boa assim. Se prepara, você sempre vai ter perrengues com a questão do trabalho, porque a sua internet vai falhar em alguns dias, pelo menos, vai falhar. Tem que sempre ter um plano B, uma cafeteria perto, que qualquer coisa você possa ir pra cafeteria. Essa é uma vantagem. Você começa a criar muito mais jogo de cintura, a ter muito mais jogo de cintura. Eu era uma pessoa totalmente metódica. Quando eu comecei na vida nômade, eu passei a ter muito mais jogo de cintura, porque tem que ter. Dando aqui a administração, gente, não tem como correr disso. Você vai ter que se administrar muito bem. Eu sou cheio de planilhas, e aí eu sempre estou ali fazendo as minhas planilhas, então eu preparo meus vídeos, tenho a minha vida normal, o meu trabalho, e paralelo a isso, outra das minhas rotinas é estar vendo as minhas planilhas com a minha vida financeira e com os próximos passos, para onde eu vou. E eu sempre faço uma pesquisa antes, não é que eu simplesmente chego no lugar assim sem conhecer. Tem que fazer uma pesquisa antes do lugar, os melhores locais para você ficar hospedado, a melhor cidade a ser escolhida, porque tem que abrir mão de um país e ir para outro, ou de um estado, no caso do Brasil, e ir para outro, enfim. É toda uma administração que te leva tempo, você vai perder algumas horas durante muitos dias para fazer toda essa preparação e é constante. Você sempre vai ter que estar se preparando, sempre, 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 sempre. Outra coisa é que você passa a viver com menos, ser muito mais grato àquilo que você tem e a viver com menos. Até porque não vai ser muito legal você estar viajando com muita mala, você vai pagar mais. E também é chato, sozinho, tá arrastando coisa para cima e para baixo. Eu resumi toda a minha vida, tudo aquilo que eu tenho, coisas materiais, em uma mala. Eu tinha muito mais que isso, eu fui doando as coisas e tem que ser assim, porque senão não vale muito a pena pra mim. Então, aprender a viver com menos. Eu tenho uma mala de coisas e eu não posso passar disso. Se por um acaso eu comprei uma roupa nova ou algo, eu tiro algo e substituo, né? Eu dou alguma coisa e assim você vai substituindo. Você aprende a conviver com menos e se torna uma pessoa muito menos materialista nesse sentido. No meu caso, eu viajo com um pet, né? Tem a minha gatinha que tá dormindo nesse momento aqui no chão. Ela viaja comigo. Então, assim, não me sinto tão sozinho porque eu tenho ela. Mas, pra mim, não vou deixar ela jamais. Um probleminha aí se você viaja com pet. Porque não são todos os países que aceitam de boa. Tem países que é muito caro pra você entrar com pet.
Então eu já sei que eu tenho lugares que eu vou descartando, aqueles lugares que é muito difícil entrar com animal, eu já descarto. Então tem esse caso aí, se você viaja com pet, a questão de viajar no avião, a maioria das companhias é legal. Viajar de ônibus, tem companhias de ônibus que não aceitam, não são todas. Então é uma coisa a se considerar aí, porque no meu caso é um plus aí. Além de eu ter que fazer a minha administração, tem mais isso para administrar, a questão de eu viajar com pet. Se vocês perguntarem para mim se eu me arrependo, algum momento, até o momento, nesses 6 meses, nunca passou na minha cabeça um arrependimento, jamais. Pelo contrário, eu tenho mais sede, mais vontade de conhecer mais lugares. Parece que eu me encontrei, depois de tantos anos, finalmente eu me encontrei a esse estilo de vida que eu quero, pelo menos por muitos anos. Uma hora eu vou cansar, uma hora eu vou cansar. O que eu faço? Eu tenho anotado os lugares que, se eu cansar, eu coloco eles como uma opção aí de morar fixo. Rio de Janeiro já é um desses casos. E assim você vai seguindo sua vida, sabendo que você tem que ter muito jogo de cintura o tempo inteiro. Se você não tem, você vai ter que ter e vai aprender na marra. Você vai ter que ter. Você vai aprender a ser uma pessoa flexível, nem que seja na marra, na força, mas vai ter que ser. E é isso. Se você quer entrar nesse mundo, boa sorte, se planeje, tenha em mente os pós, os contras e se joga. Vá ser feliz. É realmente um estilo de vida muito prazeroso, isso eu posso te garantir. Você nunca vai tirar férias, mas também nem precisa tirar férias, porque a sua vida já é como se fosse férias, entre aspas, mas é. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você futuramente aqui no canal. Tchau, tchau. Minha opinião, quais são os pontos negativos de morar aqui no